Olá pessoal, começando mais um programa do canal Nós e o Universo. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vivemos aí esse tempo de pandemia, né? Mas não tem nada não. Por um lado vai ser bom, porque eu acho que todo mundo está absorvendo muito conteúdo. E de uma certa forma, sendo um conteúdo de qualidade, eu acho que vale muito a pena. Mas hoje eu venho falar sobre... Na verdade, eu vim falar sobre um assunto muito importante, que é ligado àquilo que eu anunciei anteriormente, sobre a mudança climática nos planetas do Sistema Solar. Essa é a nossa pauta principal de hoje. Entretanto, eu começo falando um pouquinho sobre o nosso programa anterior, que falava sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul. Houveram muitos comentários, muita gente com interesse de saber mais sobre o assunto, e no meio disso tudo aparece um evento ocorrido por volta do final do mês de maio, 29, 30, não me lembro bem agora, que chamou muita atenção dos nossos internautas, dos nossos seguidores, e o pessoal trouxe essa pergunta para a gente, então aproveito para explicar para todo mundo agora em poucos segundos. O fato em si tinha a ver com um navio na costa africana que começou a navegar em círculos. Muita gente achou que, em princípio, aquela situação teria sido ou falha humana ou alguma coisa ligada, quem sabe, à anomalia magnética do Atlântico Sul. Então, os especialistas, cada um colocou suas explicações ali em todos os materiais que saíram a respeito disso, e aí, por fim, a gente conseguiu uma informação vinda também da companhia que é a armadora, a dona do navio, e que explicou o seguinte: não sei se vocês sabem, os navios especificamente não usam mais a famosa e velha bússola para navegar. O que eles fazem é utilizar um tal de giroscópio, que é um aparelho bastante sofisticado, mas que na realidade não precisa de nenhum outro requinte técnico mais apurado. Ele existe há muito tempo, o giroscópio, para poder manter a sua direção. Inclusive o giroscópio, gente, faz parte do sistema que compõe o piloto automático do navio. Muito bem, o giroscópio estava acionado, né, e mantendo o navio naquela direção, até que, num dado momento, como conta a notícia, ele começou a dar voltas, ele começou a navegar em círculos. Quando o navio chegou no porto, finalmente, ele utilizou um giroscópio secundário, uma espécie de redundância dentro do sistema de navegação daquela unidade, daquele navio. Ele conseguiu chegar no porto. E aí se verificou que o problema, na realidade, naquele momento, não tinha nenhuma ligação com o campo magnético da Terra, mas sim uma fatalidade, um problema técnico ligado ao primeiro giroscópio, aquele que estava montado, conectado ao piloto automático do navio. Então não foi dessa vez ainda que a anomalia causou algum tipo de perturbação, ou seja, interferiu na navegação de navios por conta da sua situação, da sua peculiaridade. Tá? Então vamos deixar o assunto do navio de lado, porque a anomalia magnética é um fato. Ela já traz, inclusive acho que no programa passado eu acabei não comentando, mas existem situações, por exemplo, ligadas à estação espacial e aos satélites que orbitam o nosso planeta, no sentido de que quando eles atravessam essa zona da anomalia magnética do Atlântico Sul, as trajetórias são corrigidas, justamente para evitar que esses equipamentos passem por algum tipo de oscilação ou problema durante a travessia através desse campo magnético mais enfraquecido no nosso planeta. Então, de qualquer maneira, para encerrar esse assunto, a anomalia magnética do Atlântico Sul é algo que a gente tem que manter os olhos ali em cima e acompanhar com bastante seriedade, porque hoje em dia nós dependemos totalmente de sistemas de navegação, de sistemas de comunicação, e esses todos dependem de satélites que orbitam o planeta, e esses satélites passam por cima dessa região, e quando passam é motivo de preocupação, tá bom? É isso aí, minha gente. Vamos entrar agora na nossa pauta, a pauta de hoje. Por que o clima nos planetas do Sistema Solar estão se modificando? Antes de eu entrar de vez no assunto, no âmago da questão, é importante que eu diga para vocês o seguinte: existem agora 1000 matérias aí, em todo lugar que você digitar a mudança climática dos planetas do Sistema Solar, você vai encontrar um monte de coisa. Nem todas correspondem ou estão totalmente preenchidas com informações científicas. Tem muita gente que se aproveitou disso também para fazer um certo sensacionalismo, e que, na minha forma de enxergar, não tem absolutamente razão para ser. Por que não tem razão para ser? É importante que se diga que desde o tempo que eu fiz a faculdade, lá atrás, nos idos de 1980 e qualquer coisa, a faculdade de oceanografia, eu tinha um professor de geologia que sempre repetia para a gente que todos os processos, inclusive de aquecimento do nosso planeta,
entre outros, eles eram cíclicos. E naquela ocasião eu não tinha visão ainda, e simplesmente absorvi a informação e ficou por isso mesmo. Quer dizer, é cíclico, tá tudo certo, tá, mas o que que provoca esses ciclos, né? Então mantenham isso na cabeça por alguns instantes. Dali para frente, como eu estava dizendo, matérias surgiram recentemente sobre essa questão do clima nos outros planetas do Sistema Solar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é muito importante, prestem bem atenção. A observação da mudança indicativa de clima em planetas mais distantes desse centro onde nós estamos. Só recordando, não falo dos transnetunianos, eu estou falando de Netuno, Saturno, Urano, Júpiter, Plutão, que não é mais planeta, mas está todo mundo de olho nele também. E os que estão aqui, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, é uma observação que tem aí por volta dos seus 100 e poucos anos. É um material muito frágil, é um material ainda muito superficial. Para vocês terem uma ideia, nós sabemos mais sobre essas mudanças do clima nos planetas que estão mais na parte externa do nosso Sistema Solar, que são esses primeiros que eu falei, do que os que estão mais para cá, de uma maneira meio óbvia. Só agora a ciência se preocupou em enviar uma sonda para o Sol para entender melhor o funcionamento dele. E isso tem motivos bastante sérios, como eu já comentei em outros programas. Mas o mais importante, a observação do clima nesses planetas todos, principalmente os que estão mais afastados da gente, elas já ocorrem há bastante tempo. A partir do momento que o homem pode lançar sondas para o espaço, isso tem sido observado com bastante atenção. Qual é o problema então, nesse sentido? Nós temos um fato em andamento, e por isso que eu não posso dizer que ele é um fato já determinante, mas um fato em andamento que, por exemplo, se o clima está mudando em Netuno, se houve indicativos de que a temperatura de Netuno mudou, ou que a atmosfera de Netuno mudou, ou qualquer coisa assim, a gente deve pressupor, primeiro, que Netuno demora um tempo maior para dar uma volta ao redor do Sol, por exemplo, porque ele está mais distanciado do Sol. E que a gente não viu ainda, talvez, totalmente, toda a performance de Netuno em relação ao seu giro completo através do Sol, e que isso pode estar refletindo também uma anomalia normal, uma condição normal do planeta. Mas, nesse momento, a comunidade científica trabalha com a ideia de que isso que se observa em Netuno hoje, por exemplo, ou Saturno, são indicativos de mudança de clima. Em Marte a mesma coisa. Marte está mais próximo da gente. Sondas foram enviadas para lá. Informações chegam dizendo que, olha, tem coisa mudando aqui. E isso chamou a atenção de todo mundo. O grande problema hoje, justamente porque as informações são um pouco superficiais ainda, inconclusivas, e tem muita gente trabalhando no mesmo assunto, é a de que, além do fato de terem sido observadas essas mudanças, ninguém entendeu o porquê isso está acontecendo de maneira coletiva, vamos dizer assim. Coletiva no sentido de todos os planetas do Sistema Solar. Mas eu acho que é interessante eu lembrar a vocês que o nosso Sistema Solar, a nossa estrela-Sol, os planetinhas todos aqui, os 8 planetas, mais o nosso o Plutão, nós, junto com o Sol, nós rodamos ao redor da nossa estrela, e a nossa estrela roda ao redor da Via Láctea. Importante a gente entender que, portanto, nós viajamos o tempo todo, ou seja, nosso planeta viaja através do espaço o tempo todo. E essa viagem através da galáxia nos expõe, em certos momentos, a maior ou menor interferência de outros astros. Já estão vendo onde é que eu vou chegar. A gente tem debatido nos programas passados, e aliás, desde há muito tempo a gente vem falando sobre isso, mas sempre buscando um embasamento científico para voltar a falar sobre esse assunto, sobre a presença ou a aproximação de um nono planeta, daquele que nós chamamos, que alguns chamam de Nibiru, e a gente tem dividido aí o nome como nono planeta, Nibiru, enfim, para nós é o mesmo corpo celeste. E esse corpo celeste, o nono planeta, ele tem influenciado o comportamento orbital também dos planetas que fazem parte do Sistema Solar. Não é à toa, pessoal, que a Terra tem passado por mudanças, que Marte tem passado por mudanças, que Júpiter tem passado por mudanças, que Netuno tem passado por mudanças. Por quê? Porque na medida em que essa grande massa vem se aproximando do sistema, seja por conta da volta que o nosso sistema está dando ao redor
da galáxia, da nossa galáxia, da Via Láctea, ou seja porque ele vem vindo numa rota direto em relação ao nosso sistema, ele está influenciando o comportamento orbital de cada um dos planetas que constam aqui, que existem aqui no sistema solar. Então muitas explicações às vezes que os cientistas buscam, buscam na superfície do planeta, mas por quê? E mandam sondas, etc. Às vezes a explicação realmente está do lado de fora. E vocês sabem, até comentei no programa passado, que me chamou muita atenção o fato de não haver nenhum tipo de tese por parte desses pesquisadores sobre o motivo pelo qual a Terra e os outros planetas do sistema estivessem mudando ou alterando seu clima de uma maneira mais severa. E isso me chamou a atenção por quê? Porque me pareceu meio óbvio que dentro dessas interações todas que existem no universo entre gravidade e magnetismo, sem contar energias que estão sendo mais profundamente estudadas agora, como a bariônica, como a energia escura, a matéria escura, etc., só haveria de ter uma outra explicação. Interferência por parte de um outro corpo astronômico, de um outro corpo celeste. E que na nossa forma de enxergar, seria exatamente a influência gravitacional de uma grande massa como essa que seria o nono planeta. O que eu quero então, para tentar meio que fechar já essa questão e deixar essa pergunta para vocês, para que vocês se questionem e vão procurar também saber, procurar ler as matérias que existem a respeito disso, é que, afinal de contas, quando era dito que o efeito estufa, ou então a ação humana, não era totalmente responsável pelo aquecimento global, a gente já começa agora a entender que talvez não seja mesmo, né? A única responsável por isso. Quando o meu professor, aquele que eu falei para vocês da universidade, dizia que a Terra passa por ciclos que alteram o clima, ciclos que alteram a geologia, e ele não sabia dizer naquele momento qual seria a fonte que move, que alimenta esses ciclos, que faz com que esses ciclos aconteçam, a gente agora começa a entender que astronomicamente existe uma possibilidade muito grande de que passagens de corpos celestes maiores interferindo na órbita de cada planeta do sistema solar possa efetivamente sustentar essas mudanças, sejam elas geológicas, climáticas ou outros que tais. Então, gente, a proposta do programa de hoje é botar a nossa cabeça para pensar exatamente nisso. O nosso planeta está mudando, processos geológicos intensos, sistemas vulcânicos se ativando, oceanos se transformando, correntes marítimas se alterando, o clima então nem se fala. Comportamento humano, lógico que em função de tudo isso também acontecendo de uma maneira nada agradável, nada bom. Então a gente deve começar a considerar a possibilidade de que tudo isso, pelo menos aqui na Terra, pelo menos incluindo aqui a Terra, é fruto do movimento ou da aproximação de um corpo celeste que tem alterado o tamanho da nossa órbita, a inclinação do nosso planeta, como já foi dito outro dia também, e até da nossa estrela. Lembra que eu falei uns 2, 3 programas atrás sobre a inclinação do Sol, que o equador do Sol inclinou mais alguns graus e ninguém estava conseguindo entender o porquê disso? Inclusive o link desse material, dessa pesquisa está no nosso programa que falava sobre, eu não me lembro, 2 programas atrás, depois vocês deem uma olhada, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo para vocês procurarem também. Mas enfim, que se o nosso Sol também está mudando, se todos os planetas estão tendo suas órbitas alteradas aqui no Sistema Solar, minha gente, é interferência astronômica, é interferência de um outro corpo celeste. Então a gente deve se preparar para quê? Por que a gente está fazendo o programa hoje? Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque a gente deve se preparar para um período muito longo de muitas mudanças. Daqui para frente, gente, é só mudança que vem. Eu não estou falando que é mudança catastrófica, não estou pautando isso. Eu estou dizendo para vocês que o comum vão ser as mudanças agora, daqui para frente, cada vez mais. Seja o clima, seja a natureza, sejam os animais, sejam os oceanos. Então tudo à nossa volta vai continuar mudando, porque existe de fato um elemento em aproximação e que comumente interfere na vida e nos padrões físicos de todos os planetas que compõem o Sistema Solar. É isso. Mudança de seres humanos também. Tata está aqui atrás falando. A mudança no nosso comportamento, ela obviamente vem da nossa percepção a todas essas mudanças. Outro dia eu estava falando com uma amiga, seguidora aí do canal, e ela perguntou alguma coisa
sobre a frequência de ressonância Schumann, né? Então aproveito para fazer um pequeno adendo sobre isso. A frequência de ressonância Schumann, ela existe, ela foi detectada há algum tempo, no início do século passado, por um pesquisador que percebeu que existem frequências elétricas na nossa atmosfera de baixa amplitude e que essas frequências talvez estivessem ligadas a alguma coisa relacionada ao clima, ao comportamento atmosférico. Então essas informações, a frequência de ressonância Schumann passou a ser estudada por meteorologistas para dar base a possíveis eventos climáticos mais extremos. Então começou a se observar a frequência Schumann. Recentemente, ou mais nesses últimos 20 anos, o pessoal parou de estudá-la, parou de tê-la como referência. Mas, na verdade, o pessoal começou a se preocupar com o comportamento humano, porque perceberam que cada vez que a frequência de ressonância Schumann dava um pico, havia alguma coisa mudando em termos de comportamento humano. E então essa nossa amiga perguntou o que era, e eu vou responder para vocês. Nós temos no córtex central, no nosso cérebro, no córtex central, uma região chamada, que foi apelidada de cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele traria ou guardaria as memórias dos nossos ancestrais mais longínquos, ou seja, o homem das cavernas. Eu acho que não é difícil a gente imaginar que os homens das cavernas, eles presenciaram eventos climáticos, geológicos e outros mais, de intensa magnitude. E essas informações foram armazenadas, porque obviamente ele se assustou, porque obviamente outros morreram por conta disso, e essas informações foram acumuladas no DNA dele. E que na verdade, quando um ser humano se forma e nasce, essas informações codificadas vão e ficam armazenadas no tal córtex central ou no cérebro reptiliano, conforme eu disse para vocês. Acontece que não só a informação do que aconteceu ficou, mas também a informação do que a nossa glândula pineal dos nossos ancestrais registrou em termos de frequência quando aqueles eventos mais dramáticos aconteceram. Então ficou registrado o evento e ficou registrada a frequência. Hoje em dia, nós, né, a civilização moderna, quando a gente está por aí, a gente começa a se sentir estranho, né, alguma coisa vai acontecer, a minha intuição e tal, é provavelmente a sua glândula pineal captando uma frequência modificada na frequência de ressonância Schumann, por exemplo, indicando, olha, vai haver uma mudança na atmosférica climática mais importante, vai chover forte, ou alguma outra coisa assim do tipo, e isso nos traz uma certa inquietação, porque essa informação ela não vem traduzida para a nossa parte consciente, a gente não consegue entender que é uma chuva, a gente não consegue entender que é um temporal, uma tempestade, um mau tempo, isso ou aquilo. A gente simplesmente a gente sente apenas, não entende, sente, e isso faz com que a gente acabe ficando inquieto. Então daí vem a explicação para certos comportamentos humanos. Bom, a gente agora volta para aquilo que a gente estava falando e junta com o que eu acabei de falar. Sendo assim, tudo que eu falei para vocês que vai acontecer em termos de mudança daqui para frente, vai continuar mexendo com esse nosso lado reptiliano, com esse nosso lado ligado à glândula pineal, que vai continuar recebendo as frequências de mudança o tempo todo. E ela só não vai conseguir, o nosso cérebro reptiliano só não vai conseguir dizer pra gente claramente, olha, é um tremor, olha, é isso que vai acontecer, olha, é aquilo que vai... Porque, como eu falei, está numa parte muito antiga do nosso cérebro primitivo. Então, minha gente, a essas inquietações, nada melhor do que informação para tentar acalmar, né? Então, por isso que a gente entendeu que é muito importante que o nosso canal continue trazendo informações de calibre, de peso para vocês, sem misticismo, deixando o esoterismo um pouco de lado, né? Tentando trazer a coisa à luz da ciência, enquanto a ciência ainda nos der algum tipo de cobertura, nos der algum tipo de informação fidedigna, porque de uma certa forma, como eu estava falando aqui agora há pouco, está velada a informação, ou pelo menos a ideia que os pesquisadores têm quanto ao porquê dessas mudanças climáticas também ocorrendo nos outros planetas, porque, como eu disse no programa passado, a informação está muito na nossa cara e eu tenho certeza absoluta que o que eles não querem é alarmar a civilização humana, não querem alarmar as pessoas. Então, enquanto não tiverem certeza, ou preparados pelo menos para o que vem de mais sério em termos de mudança no nosso mundo, eles vão manter isso realmente em segredo. Porém, eu acho e sempre achei, nós achamos que a informação deve ser compartilhada, para que a gente possa e tenha o direito de se preparar para isso. Ainda que demore um tempo, ou ainda que isso seja gradativo, não importa, a gente tem direito à informação. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se fala no próximo programa.
Valeu!